Base, vamos imaginar que eu tenho que criar essas tarefas. Então, deixa eu ver lá se aparece aqui. Ó, tá aí, ó. Eu tenho que criar isso aqui, certo? Como é que funciona lá no Supabase? Vamos pegar supabase.com. Dashboard. Você cria um projeto, né? No caso, eu tenho o FTD, meu projeto. Dentro desse meu projeto, eu tenho aqui, ó, tabelas. Uma tabela se chama clientes 3, certo? Eu tenho tabela chamada clientes. Eu tenho tabela chamada marketing log. E cada coluna eu tenho aqui. Então eu podia vir aqui, né, e dizer que eu quero criar uma nova tabela. E eu dou um nome para a tabela, né, teste 1. E uma descrição. E aí eu vou começar a colocar minhas colunas, como eu mostrei ontem, certo? Então, para isso, a gente tem que aprender o tipo, certo? Ó, nós temos vários tipos aqui. Então, vamos lá para ajudar. Ó, ok? Vamos sair fora aqui. E vamos pedir ajuda para o chat. E eu diria assim, né? Haja como especialista em banco de dados e conhece Supabase ou Postgre. Quero que me liste os tipos de campos. Para que serve? Então, com isso, o que, que acontece? Você vai começar a aprender o que, que seria o mínimo, certo? Então, ali ele vai dizer, ó, tem texto, tem varchar e varchar N, quer dizer, o número de caracteres, né? Ó, tu tem o char. Mas qual é que é a diferença do char e do varchar? É só pedir para ele, certo? Né? Mas o que, que acontece é que o char é fixo, ele ocupa sempre o mesmo espaço. Então, para um nome, qual é a tendência, certo? Um nome longo, não, sempre vai ter mais ou menos 20, 30 caracteres do nome. Então, eu pego e uso char, porque ele é preenchido. E aí, quando ele é fixo, é mais fácil do banco de dados achar. Mas quando você fala descrição, essa descrição podia ser pequena ou grande. Então, tu usa varchar, porque é variável. Então, ele só grava um pedacinho no início, mesmo que estiver vazio, e quando estiver cheio, ele preenche aquilo que precisa, certo? Então, por exemplo, e o que é texto? Ah, o texto daí seria sem limite, certo? É uma outra forma de armazenar. Então, quando é textão, se usa texto. Quando é variável, que eu não sei, né, eu uso varchar. Quando é pequeno, que nem estado, eu uso char. Né? Inteiro, um número inteiro. Né? Serial seria para números que tu consegue dizer, eu quero que ele cresça, como se fosse um contador, uma identificação. Né? E assim por diante eu vou tendo. Numérico é uma coisa, né? Inteiro é outro, porque inteiro não tem nada depois da vírgula. Numérico ou decimal, tu diz quantos tem depois da vírgula, né? Precisão, real, etc., também tem a ver com, né, essa posição. Booleano é ou ele é verdadeiro ou ele é falso, ou poderia ser 1 ou 0. Né? Data, né? Tu tem vários formatos para data, vários formatos para time, né? Timestamp é uma data e hora padrão
que é do sistema. Então, tu pode sempre estar usando o timestamp, ele vai botar aquele número, data, hora e os segundos, e depois dos segundos um monte de números ali. Certo? Array é porque você tem um vetor. Então, em cada uma delas, né, você só tem um nome de um campo, mas dentro do campo ele pode ter, né, 1, 2, 3, 4, muitos registros. A gente usa muito isso dentro da automação, certo? E assim por diante. Vocês que não sabem alguma coisa, é só chegar e pedir para ele, tá legal? Então, pessoal, o que acontece? Eu tenho que saber no mínimo isso, certo? Para saber de banco de dados. Porque quando eu vou criar os campos, eu tenho que saber, certo? Outra coisa, default valor. Eu sempre, quando vou criar um registro, se você definiu qual é os valores default, né? Eu não sei em português como é que poderia dizer, standard, né? O valor que é associado, ele já cria automático. Então, que nem eu botei aqui, no, ele vai, quando cria, ele já pega a hora, data, né, segundos, etc., daquele momento. Você podia estar preenchendo os dados, né, do valor default. Eu também posso fazer aqui embaixo uma referência a outros bancos de dados, né? Aliás, outras tabelas. Por exemplo, eu podia ter uma lista onde que eu tenho estado, né? E daí eu coloco lá, né? UF. Eu coloco, né, as letrinhas, as duas, e no outro lado eu ponho descrição. Então aqui, quando a pessoa clica, né, ou digitar, ele vai buscar a descrição e vai buscar validar se existe lá naquela outra tabela, certo? Então eu poderia focar nisso. Mas era isso aqui, o básico seria isso. Só que eu, em vez de preencher aqui, eu também podia ir lá pedir para o chat, certo? E dizer assim, ó, opa, eu quero criar uma tabela, não, crie um script em SQL para criar uma tabela de... O que é? Seria isso? Oi. Agenda, isso. De agenda e tarefas. Certo? E daí eu dou um Enter. O que ele fez? Ele vai criar agora, e olha só como ele faz. Create tab, agenda e tarefas. Abriu parênteses, e aí ele coloca os nomes dos campos, espaço, o tipo do campo. E aqui ele já botou primary key, a primeira chave primária. O que ele botou? Ele disse que é serial, o tipo é serial. O nome, deixa eu dar um zoom aqui. Ele botou serial, quer dizer o quê? Que cada vez que entrar um registro, ele vai aumentar esse número aqui, certo? E é uma chave única, né? Primária única, quer dizer, não vai existir dois igual. Então isso seria como se fosse o CPF, o CNPJ, certo? Outra coisa, título, texto, vai ser não nulo, certo? Não pode entrar nulo, é obrigatório. Né? Prioridade é varchar 20, ou seja, né, baixa, média. Então ele citou aqui um exemplo que eu podia ter esses dados lá numa outra tabela e fazer o for, né, fazendo a ligação entre elas para garantir que as pessoas só preenchem aquilo. Tudo amarrado nas tabelas. Ou posso fazer na aplicação, né? Mas eu sempre é melhor na tabela. Daí não importa quem é que usar que tipo de aplicação, tá ali. Né? Data de vencimento, data. Data, hora, agendado. Botou time span, time stamp, né? E ainda ele pegou a zona, né? O time zone para poder, né, não se perder nessa data.
duração estimada, né? Isso aqui é intervalo, ó, pode ser 1 hora e 30 minutos. Descrição, texto, etiqueta é texto, mas como vetor, certo? Agora, se eu copiar isso aqui e lá né? Opa, descartar aqui. Deixa eu fechar aqui, não quero... Como é que eu fecho isso aqui? Descarte, tá. Eu venho aqui, ó, em vez de eu criar uma nova tabela aqui, eu vou ali onde diz editor SQL. E daí no editor SQL, lembra que ontem eu mandei criar e mandei popular. Então, olha só, ele tem o formato. Pessoal, hoje vocês têm o ChatGPT, é só pedir para ele. Imagina eu há 40 anos atrás, eu tinha que estudar muito e não tinha nem máquina para testar, né? A gente não tinha, a gente tinha que estudar tudo decor. Ó, se eu venho aqui, Ctrl V, é só dar um run. Ó, sucesso, sem nenhum erro aqui. E se eu vou lá, então, ver tabelas editor, né? Tá aqui, agendas e tarefas criadas para mim em cada campo. Beleza? É isso aí, ó, um pit stop, uma aula rápida de... certo? Agnaldo Souza, tudo bem, chegou atrasado, mas depois tem a live para você ler. Lembra? Faz script, transcreve, dá uma lida, se achar bom, assiste. Fiquei em dúvida, como você faz para as conexões desses 3 arquivos, cada um